Hoje foi a primeira aula da disciplina de Estado Democrático de Direito no curso de formação de APO. E basicamente a gente falou sobre Estado Democrático de Direito, né? Aí os suas principais fundamentações, né? Que seria o império da lei, a legalidade e a soberania popular. E a gente começou a discutir primeiramente sobre a questão do que seria a diferença entre liberdade e igualdade, né? A liberdade, quando a gente puxa para trás e imagina a Revolução Francesa, né? Salvo engano, 1789, que buscava liberdade, igualdade e fraternidade, né? A liberdade, ela está muito relacionada ao não agir do Estado, a redução do poder absolutista, né? Quando os reis tinham muito poder, exerciam muito poder sobre os seus súditos, e veio a questão de limitar o poder do Estado, né? Para garantir a liberdade, né? E a igualdade já seria diferente, né? Porque enquanto a igualdade é o Estado não agir, não influenciar naquela questão do pessoal, a igualdade ela vem exigindo do Estado uma atuação para garantir que exista uma igualdade material, porque embora todos sejam iguais perante a lei, não dá para se dizer que um rico é igual ao pobre, né? Existe toda uma questão de diferença realmente, e busca-se garantir uma igualdade material. E aí o Estado, ele vira essa figura mítica, né, onde ele é ao mesmo tempo um problema, ameaçando os direitos da pessoa, os direitos de liberdade, por exemplo, e nesse mesmo contexto ele pode ser a solução, garantindo uma igualdade material. A questão do Estado Democrático de Direito, ela está muito relacionada também com as suas próprias instituições. Uma discussão que a gente vai fazer amanhã, inclusive, é como o atual governo Trump ameaça a democracia dos Estados Unidos, né? Quando o Estado começa a ser utilizado como uma arma de perseguição política aos opositores do atual regime de governo. Então, as instituições estabelecidas dentro de uma democracia, que são os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, uma vez que eles começam a ser abalados, a própria estrutura democrática começa a ser ameaçada. Mas isso é tema aí da aula de amanhã. A gente abordou também como é a questão do sopesamento entre os direitos, né? Os direitos, eles são negociáveis. Nós poderíamos diminuir os direitos de uma parcela da sociedade para garantir os direitos de outra, por exemplo. Seria possível abrir mão do legítimo processo legal de prender uma determinada classe social que pratica crimes em prol da segurança de uma grande maioria, algo como está acontecendo em El Salvador, onde a classe criminosa, digamos assim, né, foi presa sem um regime, sem um processo legal bem instituído para garantir uma segurança daquela sociedade. Isso é legal? Sim ou não? Isso afronta os direitos humanos? Sim ou não? E a partir do momento onde existe um apoio popular, a população apoia aquela atitude que está sendo tomada pelo governante, e isso é uma coisa legal em termos legítimos, né? Foi uma discussão interessante, apesar de eu não conseguir pegar todos os conceitos que foram abordados na aula, porque não é bem o meu nicho de estudo. Então, os direitos civis, né, seriam a liberdade, a vida, a liberdade, a propriedade e a igualdade perante a lei. Os direitos políticos seriam a participação cidadã na política, né, o direito de votar, de ser votado, de se manifestar. Já os direitos sociais seriam o outro lado do direito civil, né? Enquanto um prevê a igualdade formal, o outro vai prever a igualdade material, né? Garantindo a participação na riqueza coletiva,
com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais que vieram por conta do capitalismo, né? Tem essa estrutura exploratória e acaba gerando diversos graus de desigualdade. E a diferença entre o que seria um Estado legal e um Estado de direito, né? Porque não é porque está positivado em uma lei que aquilo é coerente do ponto de vista social, né? Se a gente pensar, o nazismo, ele foi fundamentado em lei, foi votado, tudo que foi feito por Hitler foi legítimo, digamos, sob o ponto de vista do processo legal, né, de criação de leis e tal, realmente autorizaram. Ele não fez de forma ditatorial, digamos assim. Então, não é porque é um Estado legal que é um Estado de direito, né? Onde no Estado de direito a lei não poderia atentar contra a dignidade da pessoa humana. O Estado legal, ele tem uma característica muito relacionada ao direito positivo, né? Ao que está escrito. Já o Estado de direito, ele está muito relacionado ao que é o direito natural, onde não necessariamente algo deve estar escrito para que se tenha, né? O direito à vida. Não preciso escrever que você tem direito à vida, porque já é algo natural, algo intrínseco, né, digamos. E no Estado de Direito, voltando à questão, ele traz muita ligação com o problema da liberdade, né? Então, o Estado de Direito está muito relacionado aos direitos civis, à liberdade, né? E foi importante ressaltar isso, porque quando as reformas constitucionais da época surgiram para garantir isso, foi no século XVIII, né? A gente estava saindo de um período de escravidão. Então, era necessário afirmar, positivar que as pessoas eram iguais perante a lei, né? Já o Estado Social, ele surge por volta do século XIX, onde os trabalhadores estavam lutando por seus direitos políticos, né? O direito de participar na distribuição de renda, de votar, de ser votado. E é uma outra situação, mas esses conceitos aí, eles estão entrelaçados, né? Foi bem interessante a aula. E vamos agregando aí.